Bem-vindos a mais uma live do nosso programa de formação Mulisoft, da nossa Orange Door Academy, a nossa grande novidade dessa semana para vocês, especialmente. Hoje eu vou receber aqui o Alberto Paraíso, que vocês já conhecem, e um super convidado especial. Hoje um grande parceiro aí da Orange Door, que tem trabalhado nos últimos 2 anos com essa ferramenta e vai falar um pouquinho da experiência dele com essa ferramenta. E nós também vamos ficar aqui disponíveis para tirar suas dúvidas, para a gente conversar, bater um bate-papo super especial aí sobre essa grande novidade que nós abrimos para o mercado de trabalho em tecnologia. Bem-vindos, bem-vindas a esse encontro especial. E eu já vou chamar aqui com a gente os nossos Orange Door Academy e o nosso querido Cauê Folador. Vamos lá, vamos lá, vamos receber esses dois convidados especiais. Boa noite, Alberto, tudo bem? Olá, boa noite, Silvana. Boa noite, pessoal. Que maravilha, que bom te receber aqui para esse encontro especial. Cauê não está conseguindo entrar, vamos ver. Qualquer coisa precisa atualizar o Instagram dele. A gente confere aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, o Cauê entrou de novo. Aceitá-lo. Boa noite, Leandro, Isabelle. Todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindas. Vamos regulamentar o acesso do nosso amigo Cauê. Cauê, me fala se você está ouvindo, vou te ajudar, viu? Provavelmente você precisa desinstalar e reinstalar o seu Instagram, tá bom? Pelo tipo de que tá me dando aqui. Thaís, bem-vinda. E aí, Alberto, conta aí para nós como é que foi a nossa abertura das inscrições, nossa primeira ação aí de abertura das vagas do programa de formação em Microsoft. Como que você está? Estou muito animado, foi muito legal. Conversamos com várias pessoas aí ontem, o pessoal trouxe várias dúvidas, os anseios aí que tem. O grupo ficou até altas horas ontem à noite. Olha o Cauê aí com a gente. Agora sim, agora foi. Agora foi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, Sil. Que bom receber. Eu tô com um som dobrado. Estão ouvindo? Sim. Eu acho que pode ser o meu. Eu vou ver se eu consigo encontrar um fone, só um minutinho aqui. É que meu fone ele é bem discreto. Só um minutinho que vocês vão ver. Mas voltando, Sil, foi muito legal. Conversei com algumas pessoas, o pessoal perguntou bastante, em especial de perfis, né? Então a gente já fez até ali quase que um entendimento do momento de cada um. Já consideramos sucesso assim para o primeiro dia, a quantidade de inscritos ali está acima do esperado e a gente entende aí que vai dar para fazer um trabalho muito legal com essa galera. Um pessoal muito com um currículo assim muito diferenciado, percebi aí variados, o pessoal mais velho assim que buscando muito do que a gente conversou aí nas primeiras conversas, nas primeiras lives, buscando aí uma transição, uma opção, né, de transitar de carreira, e estamos muito felizes aí com a adesão. Uau, que ótimo, Alberto. A gente conseguiu aí aprender com você. Ter um ótimo. Nós não estamos comprometidos aqui com o seu aprendizado, apenas aqui com a sua dessa formação especial da Orange Door Academy. E você, Cauê, conta aí pra gente como que está sendo para você, como aí tá no dia a dia da Orange, tá no movimento, tá vendo o nascimento da Academy. Um pouquinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, Sil. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.
o nascimento da Orange Door Academy, na verdade, é um projeto que a gente já tem há algum tempo, né? Eu lembro desde quando eu entrei na Orange com o Alberto, a gente tinha uma certa discussão de tentar trazer um pouco mais esse lado educacional para dentro da empresa. E é muito legal conseguir acompanhar esse nascimento desse projeto, ver a ideia saindo do papel, né? E eu digo que ela vem num momento bem oportuno, né? Porque assim como o Bruno comentou na live de terça-feira, eu sou uma prova de que o mercado ele está bem aquecido para a área de Mulisoft. A gente tem uma demanda muito grande de oportunidades para uma demanda muito pequena de profissionais. Então, é uma formação que vai ajudar muita gente que quiser se recolocar no mercado de trabalho. E é uma formação bem completa, né? Então, é uma oportunidade muito boa. É uma oportunidade muito boa mesmo. Uau. Até contando um pouquinho do Cauê aí, ele vai dar detalhes aí da jornada dele, tá com a canequinha da Mulher ali. E o Cauê é um dos primeiros estagiários da Orange, né? E se mostrou aí um prodígio na área. A gente tem ele aí, na verdade, disputado pelos clientes. Quando a gente troca ele de projeto, os clientes ficam tristes. Então, é uma pessoa aí muito querida e queria ouvir de você aí, Cauê, como é que foi? Você passou aí por uma grande transição, acho que passou aí por muitos medos que as pessoas enfrentam aí quando decidem fazer uma mudança, dar uma guinada na carreira, né? Então, eu acho que sua história aí é de muito valor aí para quem de repente também está pensando, tá no momento ali de transição, seja dentro da área de TI mesmo, né? Muitas vezes assim como eu decide fazer uma transição, como pessoas que vieram de outras áreas, né? Às vezes afim, às vezes nem tão afim assim. Então, queria ouvir de você aí um pouquinho. Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá, eu gosto... Antes, Cauê, o pessoal tava falando para mim que o som tava muito bom. Vocês podem confirmar para mim se melhorou, se tá tudo certo, se o som tá saindo legal? Agora tá bom. O seu tava cortando um pouquinho no começo, algumas pessoas mandaram mensagem aqui, mas parece que voltou. Ah, então tá bom. Segue lá, Cauê. Então, vamos lá. Eu gosto bastante de compartilhar essa minha história porque muitas pessoas já falaram que serve como inspiração, né? Eu digo inicialmente que eu sou um certo sommelier, tanto de faculdades quanto de áreas de trabalho, né? A minha primeira tentativa de formação foi na área de publicidade e propaganda. Eu, com um semestre de faculdade, acabei trancando, não segui muito adiante com essa área. Depois disso, eu acabei entrando numa empresa, desses padrões, né, mais antigas, mais estruturadas no mercado, uma indústria de balanças. E por conta daquela ânsia, né, emprego novo, primeiro emprego com carteira assinada, tudo mais, eu tinha pouco tempo para escolher que curso começar a fazer, fui fazer o curso de administração. Fiz 1 ano e meio de administração, não me sentia tão envolto no curso, né, não me sentia tão bem assim dentro daquele curso, mas continuei fazendo, porque era uma oportunidade de crescer na empresa e tudo mais, mas não me agradou tanto. No fim das contas, depois de 1 ano e meio, acabei trancando o curso de administração também, fui para a faculdade de produção multimídia, tentei voltar para a área de comunicação. Nessa área de produção multimídia, eu me apaixonei um pouco mais pela parte do áudio, tentei trabalhar um pouco mais com produção musical, composição, esse tipo de coisas. Fiz alguns freelances nessa área e tudo mais, só que dentro da Toledo eu acabei saindo do arquivo, que era o lugar que eu trabalhava, e entrei para a área fiscal, fui trabalhar com recebimento e lançamento de notas fiscais. Então, são todos pontos muito desconexos, né? Eu experimentando um pouquinho de cada um dos mundos. Mas aí vocês devem se perguntar, como que você acabou chegando no TI, sendo que você passou por todas essas outras áreas? O que acontece? Quando eu tinha os meus 12 ou 13 anos, um dos meus maiores hobbies era desenvolver jogos online para colocar para os meus amigos jogarem. Eu aprendi isso de forma autodidata, tinha uma plataforma naquela época que se chamava Beyond. Eu era um dos jogadores daquela plataforma, tinha alguns amigos que jogavam naquela plataforma.
E aprendi, naquela época, com 13, 14 anos, a desenvolver jogos sozinho, só para colocar. Eu não tinha noção da dimensão daquele aprendizado que eu estava tendo naquela época. Então, eu não sabia que aquilo podia se tornar uma profissão para mim. Quando eu fiz 17, 18 anos, acabei tomando um outro rumo. Mas lá nos meus 24 anos, mais ou menos, eu comecei a me sentir muito estagnado e muito mal aproveitado dentro da Toledo. Então, acabei... Não sei nem se eu podia estar falando o nome da empresa aqui, mas já foi. Então, faz parte da sua história. Sim, com certeza, cara. E muito legal você falar essa parte de jogos aí, que eu vejo muita gente vindo para a TI por curiosidade, justamente por gostar de jogar, ou ter curiosidade exatamente como os jogos funcionam. Aconteceu comigo também, curiosamente. E eu era apaixonado por jogos e acabei indo para a TI por sempre abre portas, gostar. né? Então eu vejo muita gente, em especial os mais jovens aí que estão super antenados em games, em lançamentos e acaba vendo a tecnologia como um escape ali para os gamers. Legal. Totalmente. Então, aí eu já estava me sentindo um pouco subvalorizado dentro da empresa, já estava me sentindo muito estagnado, não conseguia evoluir profissionalmente. E em um certo dia, assim, do nada, me bateu um estalo. Poxa, e aquela época que eu programava, quando eu era mais novo, fazia jogos? Eu vou tentar falar com algum dos meus amigos daquela época. Tem um amigo meu daquela época, eu não sei se ele já entrou na live aqui, se ele conseguiu começar a acompanhar, mas se ele estiver acompanhando, meu muito obrigado para ele até hoje, eu sempre falo isso para ele. O nome dele é Felipe Futema, ele foi um dos amigos que eu criei, que eu tive naquela época de jogos online, que eu desenvolvia, ele também desenvolvia os jogos dele, e ele já tinha entrado na área de TI, ele acabou indo direto para a área de TI. Aí a gente começou a conversar, eu perguntando como é que era a área, como que era o trabalho dele e tudo mais. Ele foi me falando que tinha muita similaridade com o que a gente fazia e foi me incentivando. Por conta disso, então, no ano seguinte, eu entrei na faculdade, na FIAP, fui fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Comecei a estudar, sempre tendo suporte desse Futema, me ajudando quando eu tinha dúvida, quando eu precisava de qualquer coisa para conseguir aprender, né? Ele estava sempre lá para me ajudar. E depois de 6 meses, mais ou menos, de faculdade, em um dos grupos que eu fazia parte do WhatsApp, o Alberto entrou, mandou uma mensagem falando que estava procurando um trainee para uma plataforma nova de integrações. Eu entrei em contato com ele, a gente fez a primeira entrevista, mas a Mulisoft ainda estava muito no começo, ele não sabia se ia virar com tanta força dentro da Orange ou não. E eu, como já tinha um salário um pouco mais confortável dentro da empresa, fiquei um pouco inseguro de largar por uma coisa muito incerta e tudo mais. Então a gente combinou, vamos esperar mais 3 meses. Se a Mulisoft virar dentro da sua empresa, a gente volta a conversar e ver se tem uma oportunidade. Pois bem, os 3 meses passaram, eu puxei assunto com o Alberto de novo, a gente voltou a conversar. Coincidentemente, naquela época que eu puxei assunto, ele estava abrindo outra vaga de estágio dentro da empresa e eu abracei aquela vaga de estágio. A partir daí, esse foi o meu primeiro passo dentro da área de TI. Eu falo que uma das partes mais difíceis para mim foi a coragem para conseguir sair da minha zona de conforto, porque eu troquei o salário que eu tinha por 1/4 do que eu ganhava naquela época para poder estagiar. Então foi uma mudança muito grande assim da minha vida, mas tudo foi muito recompensado, porque eu acabei desenvolvendo muito rápido, eu comecei a colocar a mão na massa junto com os clientes muito cedo. Então, o Futema acabou de entrar aí, cara, acabei de ver aí. Futema, muito obrigado por toda a força que você me deu, velho. Acabei de citar você aqui na live. Então, e isso me ajudou muito. Eu desde cedo começava a ter contato com os clientes, começava a mexer na ferramenta, já recebia algumas tarefas que eram importantes, que precisavam ser entregues para os clientes. E um segredo, até acho que o Alberto não sabia disso até esse momento, revelações aqui, chamo da Atena para ficar sabendo, mas muitas vezes na minha época de estágio, tinha momentos que 8, 9 horas da noite eu conectava com os clientes para ajudá-los em algumas situações que eles precisavam,
porque eu via naquilo uma oportunidade de conseguir aprender mais. Então, eu... Só um minutinho que acho que a minha luz apagou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Uau, que Bom, incrível. vamos continuar assim mesmo, acho que vocês conseguem me ver ainda. Eu via naquilo uma oportunidade de aprender mais. Então eu conectava de noite, ao mesmo tempo que a gente estava passando uma boa imagem para os clientes de uma empresa que sempre está lá para conseguir atendê-los e ajudá-los, eu estava naquilo conseguindo concretizar todo aprendizado que eu estava tendo naquele meu início. Então eu acho que esse foi um ponto muito importante para mim também, para conseguir chegar no nível que eu estou hoje. Eu ainda tenho uma carreira muito longa para seguir, mas graças a Deus, nesses 2 anos de Orange, nesses 2 anos de aprendizado, de caminhada com a Molisoft, eu já consegui grandes feitos dentro da faculdade, tive prêmios em algumas entregas que eu fiz na faculdade, utilizando o aprendizado que eu tive dentro da empresa. Eu recentemente tirei meu certificado de desenvolvedor Molisoft. Agora eu entrei numa MBA para se virar um arquiteto de soluções. Já conversei com o Alberto para a gente marcar o início do meu curso para eu tirar a certificação de arquiteto Molisoft. Então, assim, eu tenho um caminho muito longo pela frente, mas com muita sorte, assim, com muita felicidade, eu já tenho tudo muito bem mapeado, muito bem planejado para conseguir seguir. Uau. Incrível, né? O Cauê, como eu comentei, ele é um dos prodígios, né? Então ele começou ali logo que a Orange começou a fazer a transição para a Molisoft. Começou a atuar ali num cliente grande, ali num dos primeiros clientes que tivemos e sempre foi muito bem quisto. É importante entender essa jornada, né, de cada um e o quanto isso agrega, na verdade. Hoje, dentro da hora, a gente valoriza demais a jornada de cada um e percebe o quanto isso agrega na entrega profissional. A gente conversou bastante lá com o Fábio do Soft Skills, né? E o Cauê foi uma das pessoas assim que chegaram prontas no sentido pessoal, no sentido desse cuidado que ele cita aí com as pessoas, com os colegas de trabalho. E isso é uma coisa que a gente fomenta e desenvolve dentro do time, né? Além da capacitação técnica, essa capacitação de comunicação, de olhar 360 para o problema do cliente, né? E com certeza é o peso dessa jornada que cada um teve, que o Cauê conta aí, isso tem muito valor. Muito, muito. A gente percebe que para uma carreira de sucesso em tecnologia, né, o quanto a soft skills, o quanto o desenvolvimento da mãe das habilidades aí, que é a coragem, é um tema que eu trabalho muito, muito, muito. Na verdade, eu tenho um treinamento só sobre coragem. Eu até estou pensando aqui em dar de bônus aí para formação agora que o Cauê. Eu acho que eu posso agregar a Orange Door Academy também como professora, entregando aí o meu curso de coragem na prática. O quanto essa habilidade foi importante para o Cauê, né? E o quanto essa autorresponsabilidade não, eu sou Sil, tá cortando, tá cortando. Tá cortando de novo, Sil. Um pouco seu seu áudio áudio. voltou a cortar. é mesmo? Uhum. Melhorou ou não? Tá melhor. Tá? Vai falando. Uhum. Continua cortando. Voltou a cortar. Bacana, então falem vocês. Com certeza seu curso de coragem aí vai ser importante aí para reforçar aí, em especial quem está no momento de transição, né? Porque precisa de fato trocar de carreira não é fácil, exige muita dedicação, às vezes uma dedicação extra, igual o Cauê cita aí, né? Então muitas vezes não basta ali só o horário de trabalho ou somente ali os conhecimentos que você adquire formalmente, né, ou dentro da grade de treinamentos,
e tudo aquilo que você busca por conta própria e entende que você pode melhorar e corre atrás, né? Isso sempre é muito relevante. Lembrando, a gente está numa área que está sempre mudando, cada projeto que a gente lida sempre traz aspectos únicos, né, novos. A gente já fez 10, 20, 50, 100 projetos, entra um novo e fala, nossa, nunca vi isso, né? E agora, né? Como é que eu saio do outro lado? E isso é uma parte interessante do ponto de vista de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo traz a responsabilidade de responder à altura e estar preparado, né, para correr atrás. Como que foi, Cauê, para você os desafios, os tamanhos dos desafios e o aprendizado dentro de cada um aí? Como que você enxerga? Então, eu quando eu vou falar dessa questão dos desafios, quando eu estou comentando um pouco sobre sobre a minha história, eu gosto de falar que quando eu entrei na Orange, eu fui jogado no meio da trincheira, já pedindo para aprender a montar uma arma e atirar. Foi mais ou menos isso. Mas foi de uma forma muito positiva. Eu gosto desse tipo de situação, porque ela te induz a conseguir aprender de forma prática, né? É diferente de um curso que você que você tem pequenas tarefas para fazer. Inclusive, é uma das nossas ideias com a Hora de Door Academy, trazer casos reais para a gente conseguir solucionar, né? São pontos que são muito importantes, que ajudam a gente a conseguir concretizar o conhecimento. E eu acho que esse ponto, o legal dessa parte é quando você começa a perceber o seu crescimento. E você, depois de perceber o seu crescimento, você começa a se permitir abraçar mais responsabilidades. Então, no começo da Orange, eu estava sempre nas reuniões como um ouvinte, para entender um pouco mais o que o cliente estava precisando. Depois a gente fazia uma reunião interna para a gente discutir o que cada um tinha entendido. Aí a gente dividia as tarefas, cada um atuava na sua tarefa específica. Daqui a pouco eu comecei a participar das reuniões e muitas vezes ser o único representante da camada de Mulisoft dentro de uma reunião. Então ficava sobre minha responsabilidade entender qual era o requisito do cliente, saber como que a gente ia precisar atuar naquele requisito, fazer a separação das tarefas e tudo mais, passar para alguém se fosse necessário. E eu nunca tive medo disso. Então, essa permissão que eu me dava de abraçar mais responsabilidades, de tentar encarar novos desafios, eu acho que também foi o ponto que me ajudou bastante. Depois de 6 meses que eu estava dentro da Orange, mais ou menos, eu abracei, acho que foi a maior responsabilidade que eu já poderia ter abraçado dentro de uma empresa, que foi um projeto da nossa maior cliente, para tocar como desenvolvedor principal. Então, eu seria o ponto focal da parte de Mulisoft para tudo que fosse necessário dentro daquele projeto em específico. Eu confesso que no começo eu fiquei um pouco abalado, não sabia se eu estava tão seguro para atuar daquela forma, mas o Alberto ele me deu esse voto de confiança, ele falou para mim, não, você tem capacidade disso, você vai conseguir tocar esse projeto, qualquer dúvida que você tiver sempre você pode me procurar. E eu falo que foi o projeto que mais me ensinou, porque como era o projeto que eu estava 100% na linha de frente, eu que precisava resolver todos os problemas, eu que precisava analisar os problemas, eu que precisava encontrar todas as soluções para cada uma das dores que o cliente trazia para a gente, isso me forçou a criar um pensamento crítico, um pensamento mais rígido, talvez, um pouco mais concreto sobre como a nossa área atua, de forma prática. Então, foi uma das coisas que mais me ajudou a crescer, assim, e é um dos projetos que eu mais cito sempre que eu conto a minha história. Foi um passo bem importante na minha vida também. Muito legal. E importante destacar, o Cauê teve uma saída da empresa num determinado momento, devido ao grande assédio do mercado aí. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi a experiência, como que você vê o nível de trabalho que existe em outras empresas, em outro trabalho, questão
justamente desse apoio na condução enfim, fique à vontade aí para contar, porque eu acho que é um ponto muito Sim, importante. A gente está numa área extremamente aquecida, né? E oportunidades sim, vivo o tempo inteiro, a gente lida com todo tipo de assédio. E muitas vezes é importante você ter uma experiência diferente, você buscar, de repente, até um conhecimento dentro de uma área que você não atuou, né? Até para ter um paralelo. Então, eu acho bacana essa passagem. O filho bom a casa torna, então o Cauê, o Cauê voltou e conta um pouquinho pra gente como que tá. você viu. Eu acho que esse meu desvio, vamos dizer assim, ele foi muito importante, porque, como em todas as coisas da nossa vida, é sempre muito importante a gente sair um pouquinho da nossa bolha, né? Então, a Orange, ela tem uma estrutura, uma forma de trabalhar muito rígida, a gente segue muitos padrões da Mulisoft, a gente tenta sempre deixar o nosso trabalho no mais alto nível possível, mas, querendo ou não, a gente acaba criando uma casca, criando uma bolha, uma forma de trabalhar que pode ser diferente de outras empresas. Como a Orange foi o meu primeiro trabalho, eu estava muito bem moldado nessa parte e acabei sentindo que eu estava perdendo algumas oportunidades de adquirir alguns outros conhecimentos. Então, nessa minha curta jornada fora da Orange, eu consegui ter uma amplitude de visão assim muito grande. O primeiro Legal. ponto é eu eu sempre tive muita insegurança, apesar de todas as coisas que a gente conversava nas reuniões com clientes e tudo mais, eu sempre tive muita insegurança quanto ao meu conhecimento sobre Mulisoft. Eu falo que eu consegui validar todo o conhecimento que eu tenho sobre Mulisoft nesses 2 meses que eu fiquei nessa outra empresa, porque eu em pouco tempo conseguia responder todas as dúvidas que me traziam nas reuniões, eu muitas vezes ajudava todos os outros times que já estavam atuando há mais algum tempo nasquelas APIs que eles tinham, então eu consegui ver que o conhecimento ele foi de fato absorvido por mim, que eu consegui crescer com ele dentro dessa minha outra passagem. E outra coisa que foi muito legal também nessa minha outra passagem foi conhecer outras ferramentas, né? Ferramentas que os clientes da Orange eles não utilizam, mas essa outra empresa utilizava com muito afinco, assim, eles eram muito dependentes dessas outras ferramentas. Porque uma coisa que eu falo que é muito boa, mas também é muito ruim ao mesmo tempo na Mulisoft. A Mulisoft, ela te entrega tudo. Tudo que você precisa dentro daquela ferramenta vai ter. Você precisa de uma política de segurança, você precisa de uma forma de conseguir subir a sua aplicação, você precisa de uma especificação, tudo que você precisar de forma básica para você conseguir subir uma aplicação e gerenciar uma aplicação, você tem dentro da plataforma da Mulisoft. Isso é maravilhoso quanto empresa. O profissional, ele se torna um especialista em todos os pontos da aplicação. Mas como um estudante, como um adquiridor de conhecimento, isso de certa forma é um pouco ruim, porque você não conhece as outras tecnologias que tem no mercado, você não conhece as outras formas de trabalhar com isso. Então, atuar nessa outra empresa foi muito bom para mim, porque a Molisoft não era a ferramenta principal deles. Então, eu acabei tendo conexão com várias outras ferramentas que eles utilizavam, acabei pegando conhecimento de várias outras coisas que eles utilizam. E, coincidentemente, nesse novo cliente que eu estou atuando agora na Orange Door também, a gente está utilizando muitas dessas outras ferramentas. Então, é o conhecimento que eu adquiri, que eu já estou trazendo como bagagem para entregar para esse novo cliente, né? Então, eu digo que foi uma jornada de aprendizado sensacional e de autoconhecimento também muito, muito grande, né? Mas como disse o Alberto, um bom filho a casa torna e fazer o quê, né, cara? O cara me prendeu, eu tô de volta aqui. E isso que a gente não tinha nem feito termo ainda, né, Sil? Hã? Precisa fazer um termo para os antigos também, né? A gente falou do termo de fidelidade lá, tem que fazer pro. A de propostas que eles recebem no LinkedIn diariamente tem que fazer. Tem.
Deixa eu perguntar, vocês estão me ouvindo bem agora? Sim. Sim. Tá, eu fiz uma estratégia diferente aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na verdade, eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo que vocês podem mandar perguntas, aproveitarem o Cauê. O Cauê trabalha aí há 2 anos, né, Cauê? 2 anos, isso. 2 anos com a Orange, trabalha 2 anos com a ferramenta da qual a gente está dando a formação e fazendo o programa de formação, né, em Munisoft. E aproveitem para fazer perguntas para ele, porque ele é a nossa persona transformada. Ele é realmente, depois de passar pelo treinamento, hoje, então ele mesmo está dizendo aqui para a gente que pôde escolher em que empresa ele ia trabalhar, né? Saiu da Orange, inclusive, voltou, né? Porque viu também que a gente tinha uma política de trabalho muito interessante, uma dinâmica muito interessante. E isso também é um diferencial da Orange, porque tem a academia, mas antes de tudo tem uma empresa por trás, tem um líder por trás, um líder que te engaja, um líder que te desafia, um líder que realmente vai ser aí o nosso grande mestre, né? E claro que vai contar com outros mestres para fazer esse formato hands-on de aprendizado. Mas acho que esses pilares que o Cauê trouxe aqui são os pilares que tornam a Orange Door Academy realmente uma academia diferenciada no mercado de tecnologia. Porque, principalmente dentro da tecnologia, eu imagino que hajam muitos bons técnicos, mas poucos bons líderes, né? Como o Alberto, eu acho que é o grande diferencial do Alberto, apesar dele ser um excelente técnico, o quanto ele é um ótimo pai, né? Um ótimo líder, né? Não tenha dúvida disso, Sil. Da orientação, né? Que são bem as funções de um pai, né? Da direção, da destino, da orientação. E isso enriquece muito a Orange Door Academy, essa liderança que o Alberto carrega. Fala, Cauê. Não tenha dúvidas disso. O Alberto, ele é um diferencial, assim. Eu até costumo falar que se eu soubesse que dava para ser feliz desse jeito trabalhando, eu teria procurado isso antes. Que eu sempre tive uma visão muito profissional e pouco sentimental do mercado de trabalho, né? Para mim, o seu trabalho era aquela coisa que você ficava das 8 às 5 da tarde, você deixava a sua persona em casa, ia lá, trabalhava como um profissional, depois voltava para casa, vestia a sua persona de volta e esquecia totalmente do seu trabalho. Eu acho que isso vem muito do Alberto, não só do Alberto, mas de toda a cultura que a gente tem na Orange, de toda a forma que a gente trabalha na Orange. A gente não deixa a persona em casa quando a gente tá trabalhando. Então a gente preza muito pelo bem-estar do funcionário, a gente preza muito pela alegria que a gente tem, a ajuda que um dá para o outro. A gente realmente se trata como uma família, né? Somos realmente todos filhos de Alberto. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. E isso acaba motivando você a querer crescer, querer continuar evoluindo, né? Uma prova disso é que muitas vezes, 2, 3 horas da manhã, me bate uma insônia, eu simplesmente abro meu computador e vou começar a fazer alguma coisa sobre o trabalho, sobre os meus estudos, porque é algo que me dá prazer. O trabalho, ele acabou virando algo prazeroso para mim. A gente tem... Eu digo que eu sou um cara muito feliz, muito satisfeito profissionalmente, porque eu atuo numa área que tem uma boa remuneração, e que me dá prazer naquilo que eu faço. É muito difícil você não ser bem-sucedido quando você tem essas duas coisas. Então... Impossível, eu diria, Cauê. Sim. A paixão tem muito a ver, né? Então, quando a gente consegue conciliar, exatamente como você bem colocou, Cauê, trabalho não ser, né, o seu lugar de sofrimento, né? Como acontece de fato, né? A gente sabe que você conciliar isso não é uma coisa que acontece em todos os lugares, né? Eu, antes da hora, passei por mais de 30 empresas e sei bem como é isso. Então, às vezes, dentro da mesma empresa tem bons lugares e lugares não tão bons, né? Às vezes você está num momento legal, outros momentos não tá legal. E faz parte do nosso objetivo, e isso hoje é DNA de todo mundo, a gente percebe isso dentro de cada colaborador, esse desejo de manter o ambiente o melhor possível,
né? Tem muito trabalho, tem muito desafio, muita responsabilidade, mas isso não anula a possibilidade de você ser cordial com os colegas, ajudar e ao mesmo tempo receber, né, coisas positivas. Desde o início, o propósito da Orange é transformar a vida das pessoas, né, através da tecnologia, através desse encantamento. A plataforma Molisoft, ela proporciona isso, então acho que ela vem a agregar e muito do que você comentou, Cauê, essa quantidade de opções que você tem dentro, né, do como a ferramenta ela é poderosa e te permite explorar a fundo muitos aspectos que a gente deseja muitas vezes aprender, tá ali à disposição, né? Sim. Em outros lugares você não tem isso, você tem pedaços, né? Então, profissionalmente é muito gratificante você lidar com esse tipo de tecnologia que te permite atuar em amplitude, conseguir numa profundidade satisfatória e ao mesmo tempo entregar, né? Eu acho que a entrega que a gente faz no dia a dia, isso também é um grande combustível, né? A gente se sente útil, a gente se sente necessário, né, Sim, pros totalmente. clientes. Isso dá muita satisfação. O Cauê, assim, quando acaba um projeto, o pessoal já está costurando, não tem mais um para ele aqui, porque realmente isso é com certeza a característica dessa paixão que a gente percebe que você tem. Que lindo! Obrigado. Cauê, me fala uma coisa, uma curiosidade. Quantos anos você tem? Eu tô com 28. Recém-feitos 28 anos. Uau, menino prodígio mesmo, né? Deixa eu destacar aqui um ponto que hoje na minha rede social aqui, praticamente 90% das minhas seguidoras são mulheres. E eu não posso de jeito nenhum ignorar sua mãe aqui lindamente falando maravilha. Um beijo, mãe. Aninha, Te amo. foi exatamente isso que ele disse quando mudou de profissão. Hoje ele está satisfeito e feliz. Obrigada, Alberto, por ter dado essa oportunidade para o meu filho. Eu queria primeiro valorizar a presença dela aqui e destacar a importância de a gente ter ela aqui comentando isso de uma forma muito linda e espontânea, porque a gente sabe que na internet, infelizmente, eu trabalho com internet já há alguns anos, tem muita farsa, tem muita coisa fake, tem muita gente falando que faz e que acontece e fingindo felicidade. Na verdade, fingir felicidade virou uma moeda na internet. Sim. E é muito lindo quando a gente vê você aqui falando espontaneamente, a sua mãe comentando espontaneamente também. E assim, eu queria muito destacar, porque certamente existem outras mães que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, ou outros pais, e que às vezes sentem, né, no coração de ajudar o seu filho na carreira, de orientar, de dar um destino. Muitas vezes eu vejo muitos jovens, e eu recebo muito isso de mulheres que eu mentoro, e assim, eu não sei o que eu faço com meu filho tá perdido na carreira, tá perdido nisso, tá perdido naquilo, só fica em jogos. E aí, de repente, eu ouço aqui alguém que só tava em jogos, aproveitou esse limão, fez um banquete, fez um mousse, fez uma limonada, fez várias coisas e tá aí com uma carreira bem sucedida com tecnologia. Então, eu queria destacar essa alternativa, né? Há muitas mães e muitas mulheres que me falam, Sil, meus filhos, não sei o quê, reclamando que só joga, que não sai do quarto, que só tá ali improdutivo e que não tem, assim, e que não tem uma perspectiva mínima de carreira, né? E a gente tem um direcionamento para isso também. O Alberto também faz um direcionamento de carreira para quem também está nesse lugar, de realmente poder usar essa indignação, esse inconformismo a favor da família, a favor da felicidade uns dos outros. Eu queria destacar muito isso e agradecer a Aninha aí pela participação. Com certeza enriquece demais a nossa live, esse momento, e pessoas que vão escutar isso aqui depois e que vão com certeza encontrar uma saída através dessa sua fala, viu, Aninha? Obrigada aí. E Parabéns pelo filho. Parabéns pelo filho, exatamente. A gente que tem que agradecer aí, porque isso aí é reflexo também de
de uma excelente educação, de uma excelente preparação para o mundo. A gente valoriza muito aqui a questão pessoal, a parte técnica a gente ensina tudo, então mesmo o Cauê nunca tinha ouvido falar de muro e depois ele comenta sobre isso e a parte técnica a gente dá conta. A questão de formação de caráter, pessoa, isso com certeza é resultado aí do seu esforço. E tá aqui o Cauê com a gente fala muito sobre... a gente prepara para o mercado, né? Então aqui a gente não tem a visão de preparar para um trabalho que é feito só por nós. Entendemos que fazemos muito bem feito e queremos continuar assim, mas a preparação é para o mercado e o Cauê é prova disso, ele é preparado para o mercado, não tem dúvida, e não o mercado brasileiro, o mercado mundial, até porque Cauê fala italiano e tem grandes habilidades aí para trabalhar no inglês, claro, e já está muito pronto aí para atender nossos clientes fora. Então, com certeza isso aí é algo que já é dele e estar conosco aqui hoje é a escolha dele e isso nos deixa muito feliz. Totalmente. Obrigado. Até fiquei sem graça agora. Eu queria aproveitar um pouco esse gancho que você deu com o assunto da minha mãe, seu. Outra coisa que eu gosto, que eu fico muito feliz, muito realizado com essa área, é a questão do conforto com o trabalho. A minha mãe, hoje em dia, ela mora em Araçatuba. É uma cidade que fica a mais ou menos uns 700 quilômetros de distância de São Paulo. E na época que eu trabalhava na outra empresa, meu trabalho 100% presencial, era muito difícil eu conseguir fazer uma visita para minha mãe. Hoje em dia, graças ao home office, graças a toda essa facilidade que a gente tem, eu consigo visitá-la 3, 4 vezes por ano, às vezes, se eu quiser. Já fiz várias vezes surpresa de tocar campainha na casa dela domingo de manhã, ficar estourando a campainha para aparecer do nada, fazer uma surpresa para ela. Aí eu passo 1, 2 semanas com ela, consigo continuar trabalhando, não abro mão das minhas responsabilidades, mas também consigo curtir a minha mãe lá. E, assim, isso é um bem-estar que hoje em dia eu falo que eu não abro mais mão, sabe? É uma coisa que não tem mais o porquê eu querer tirar da minha vida, porque é algo que me faz muito bem. E para todos que entrarem nessa área, eu sei que é algo que vai fazer muito bem. Então, eu só queria aproveitar esse gancho aí, porque eu acho que além da remuneração financeira que a gente tem na área de tecnologia, ela tem muitos benefícios para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida, que precisam muito bem ser explorados e ser pontuados, né, para as pessoas. Porque hoje em dia o TI está em alta, né? Eu falo que o TI ele é como se fosse a nova engenharia, como a engenharia era 20 anos atrás, que todo engenheiro ia ganhar bem, que não sei o quê. Mas eu acho que diferente da engenharia, o TI ele traz muito mais do que só o dinheiro para o seu bolso. Ele te traz uma qualidade de vida, ele te traz um entendimento sobre como todas as coisas funcionam que você não consegue encontrar em uma outra área, entendeu? Eu mesmo, na época que eu comecei a estudar, eu via a impressora da Toledo, como ela funcionava, eu começava a pensar, cara, isso daqui provavelmente recebe os arquivos, eles colocam em uma fila FIFO e depois eles vão selecionando cada um dos arquivos para conseguir imprimir. Então, é uma coisa meio de nerd, né? Eu sempre fui meio nerd, assim, mas eu gostava de ficar imaginando como é que o sistema funcionava e isso ajuda na concretização do aprendizado também. Mas é algo que você consegue levar para sua vida, uma qualidade de vida que te traz que você não consegue encontrar em uma outra área. É muito difícil você encontrar em uma outra área. Ó, tem uma mensagem aqui da nossa querida Camila Souza. Beijo, Camila. Minha primeira pupila, gente. Esses dois foram minha porta de entrada no mundo de tecnologia e hoje tenho a agradecer a eles. Time Orange sempre terá um cantinho reservado no meu coração. A Camila... Pode falar, Alberto. Fala. Então, a Camila... a Camila, ela é uma história engraçada, cara. Eu conheci a Camila fazem, acho que uns 7 ou 8 anos, mais ou menos. A gente fazia circo junto na época.
mas a gente nunca conversava muito. Depois de um tempo, eu segui ela no Instagram e tudo mais, eu vi uma vez uma publicação dela falando que ela estava fazendo faculdade de TI. Eu estava na minha faculdade, tinha acabado de entrar na Orange naquela época. Aí eu falei para ela, se você precisar de alguma ajuda, você me avisa e a gente vai ajudando, né? Mal sabia eu que ela ia precisar da minha ajuda e que a primeira ajuda que ela ia pedir para mim ia ser numa quinta-feira, umas 11h30 da noite, mais ou menos, assim. Que ela ia me mandar uma mensagem no Instagram perguntando algumas coisas sobre Java. Mas beleza, né? Ofereci minha ajuda, a gente começou a conversar e eu via na Camila, assim, uma pessoa muito, muito dedicada para conseguir aprender. E uma coisa que ela sempre reclamava comigo é que faltava oportunidade para ela, que ela não conseguia encontrar uma vaga de estágio. Assim como ela começou a procurar uma vaga de estágio com uma idade um pouco diferente do usual, né? Vamos por assim. A gente geralmente está acostumado a procurar estágio com 18, 19 anos. Eu comecei a buscar meu estágio na Orange com 26, a Camila com 24, se eu não me engano. Então, ela sentia muita dificuldade de conseguir entrar na área e tudo mais. Teve uma vez que ela até falou para mim que ela ia desistir da área de TI, que ela não tava mais conseguindo manter a faculdade, então ela pretendia parar de estudar e ia voltar a trabalhar no trabalho antigo dela e tudo mais. Eu falei para ela... Só não conta tudo que a gente vai ter que trazer ela aqui, pelo jeito. Pois é. E... Aí eu falei para ela, né, segurar mais um pouquinho, tentar aguentar mais um pouco. E depois de pouco tempo, assim, acho que não deu nem um mês, o Alberto perguntou se eu tinha alguém para indicar que a gente estava com uma vaga de estágio na Orange. Eu indiquei a Camila, assim como a Camila não conhecia nada sobre Mulisoft, só conhecia o básico sobre programação que tinha aprendido na faculdade. Ela entrou na Orange, começou a se desenvolver na Orange. Pouco a pouco, ela começou a me procurar cada vez menos para pedir ajuda, e as ajudas que ela pedia eram cada vez mais complexas, então a gente começava a ver uma independência que ela ia criando dentro do mercado. E depois de um tempo, infelizmente para nós, mas felizmente para Camila, ela recebeu uma oportunidade, acabou entrando numa outra empresa, e hoje eu tenho muito orgulho de falar que hoje ela é uma referência de desenvolvedora Mulisoft dentro daquela empresa. Então, assim, eu falo realmente como sentimento de professor, como sentimento de mestre Jedi dessa minha Padawan, que acabou evoluindo na vida e hoje em dia consegue trilhar sozinho o próprio caminho de Mulisoft. Certificada, presente. Certificada, tirou o certificado de Mulisoft. Tenho muito orgulho dela. Gente, que testemunho lindo, que história linda essa da Camila, que coisa mais... E isso só comprova aquilo que o Alberto falou, né? Que a formação de Mulisoft, ela é para qualquer pessoa que tenha conhecimento básico em programação. Então, é o único pré-requisito que a gente colocou. E aí é muito legal, porque todo dia brota aqui testemunhos de pessoas que estão na área, bem-sucedidas, que estão aí assediadas pelo mercado e que realmente hoje podem cumprir o seu propósito com qualidade de vida, ganhando, sendo bem remunerado, que é sobre isso, né? É sobre você estar fazendo aquilo que você ama, sabendo que o que você ama está ajudando outras pessoas e ainda está sendo bem remunerado por isso, né? E com qualidade de vida, né? Podendo ter convivência com a sua família, como você falou com a sua mãe, achei tão lindo você falar isso, né? De você passou a poder fazer surpresas para ela, Sim. de ficar mais próximo, de trabalhar perto. Incrível, incrível. Cauê, como que você vê o seu crescimento, tanto profissional aí em 2 anos, hoje você é um analista programador sênior, né, atuando aí à frente de projetos, já ali aspirante a arquiteto, numa carreira de TI eu comentei aqui o normal, a gente tinha aí até 3 anos era um júnior, né, então a gente conseguindo aí se posicionar no mercado e atuar e entregar como um sênior que antigamente aí precisava facilmente mais de 5 anos atuando na área, né? Como que você vê? Você esperava esse tempo para atingir o status aí de um desenvolvedor sênior? A remuneração, você esperava atingir também uma remuneração de sênior nesse espaço de tempo?
Eu lembro, você comentou sobre isso, eu lembro que eu comentei com a minha namorada, assim que eu saí da minha outra empresa, que eu tinha tido essa redução no salário, eu comentei com ela e comentei com o Futema também, aquele meu amigo, que eu tinha uma meta de até o final do ano seguinte conseguir atingir pelo menos o mesmo salário que eu tinha naquela outra empresa. E assim, eu não fazia ideia do que estava me esperando. Porque em menos de um ano eu mais que dobrei aquele salário. Então, foi um negócio assim muito louco. É um crescimento muito forte, né? Mas eu digo que isso também tem muito mérito da própria ferramenta, tá? Porque o fato da Munisoft ser low code, eu estava comentando isso com uns amigos meus semana passada. O fato da Munisoft ser uma ferramenta low code, ela poupa você de ficar pensando em sintaxe de desenvolvimento, da forma correta de escrever o código, e possibilita você de concentrar mais o seu cérebro no raciocínio lógico, no que precisa ser resolvido ali. Então, só o fato de você só arrastar uma caixinha para colocar no lugar certo e poder pensar qual é o tipo de função que você vai utilizar aquilo ali, te poupa muito mais tempo e te ajuda muito mais a desenvolver o seu raciocínio lógico do que você ter que ficar procurando um erro no código e no fim das contas você descobrir que faltava uma vírgula no meio de dois números, sabe? Então, é uma vantagem muito grande que eu vejo na Mulisoft também. Ela te ajuda a se desenvolver como profissional na área de TI de uma forma muito exponencial nesse ponto, porque a lógica de programação, ela é o arroz com feijão de qualquer linguagem que você for buscar. Então, uma função for, um mapeamento de arrays, um if-else que você for fazer, a lógica é sempre a mesma em qualquer uma das linguagens que você for trabalhar. Você conseguindo ter uma facilidade para concretizar essa lógica no seu cérebro, de forma que você não perca tempo com a sintaxe, da forma que a Molisoft permite para você, te ajuda a crescer muito rápido. Então, tem méritos do meu esforço e tudo, mas tem méritos também da plataforma que me ajudaram a atingir esse patamar que eu estou hoje em dia. Sem contar também que depois que a Molisoft foi comprada pela Salesforce, ela está bombando, né? O mercado não ouvia falar quase nada de Molisoft há 2 anos atrás. Hoje em dia, a Molisoft é um dos temas mais conversados na área de integração. Então, se juntam todos esses fatos que são só benefícios para quem está entrando nessa área agora. E vai crescer cada vez mais. E vai crescer cada vez mais. Vai, em especial com RPA, né? A gente tem aí já muito bem sinalizado que junto com a área de integração a gente vai ganhar mais uma ferramenta poderosíssima aí, já estamos começando a discutir internamente, vamos já buscar aí as formações, porque vai ser com certeza o próximo movimento, né, que vai impulsionar ainda mais esse universo de projetos. A gente vai ter aí a possibilidade, além de integrar, criar robôs que automatizam funcionalidades aí até então de difícil realização e com o mesmo propósito de simplificar, né? Hoje, como o Cauê bem colocou aí, a possibilidade de você ter uma plataforma low code, né, onde você depende pouco de escrever códigos e se preocupa mais em pensar nos problemas, em trabalhar ali os requerimentos de negócio. Um outro aspecto muito importante é a quantidade de conectores prontos, né? Então, coisas até então que você tinha que escrever muita coisa, pensar, fazer, você não tem que fazer nada, tá pronto, você conecta, né? Então, torna ali coisas complexas em coisas simples, né? Fala-se em média 3 vezes mais rápido um projeto feito em Mulisoft do que em plataformas. Eu acredito que até mais aí na maior parte dos casos aí, né? É bem média mesmo. Então, tudo isso com certeza aí agrega muito para o profissional, sem falar a satisfação de você fazer uma entrega relevante, né? Não ser aquela coisa Nossa, totalmente. que você tem que fazer a mesma coisa sempre e não está fazendo nada, né? Escreveu e no fim você não entregou nada. Na verdade, quando você escreve muito, com certeza você entregou muito, né? Então tem esse termômetro que ajuda e dá satisfação. Uau!
Incrível. Bom, meninos, estamos chegando ao final dessa live. Passando voando, é incrível como os nossos bate-papos aqui. Eles, quando eu olho, gente, já tá faltando 2 minutos para terminar. Eu queria te pedir, Cauê, Alberto, que vocês deixem as considerações finais. Quero agradecer demais. Hoje, para mim, foi extremamente esclarecedor o que vocês trouxeram aqui. E queria deixar aí as considerações finais de vocês. Cauê, à vontade. Tá. Eu acho que se a gente tem a vontade, se a gente tem o sonho de realmente mudar de área e tentar encontrar algo melhor para a gente, o passo mais difícil é sempre o primeiro. É sempre a coragem de conseguir dar o primeiro movimento. Depois disso, você só precisa seguir o fluxo. Assim como a gente trabalha com fluxos na Molisoft, você só precisa seguir o fluxo. Porque nesse mercado as coisas vêm. Quando você é um bom profissional, quando você se dedica, elas vêm muito fácil. Uau! Incrível, incrível. Baita dica aí para quem movimenta de dar o primeiro passo, que realmente Deus coloca o chão, né? E aqui a gente sabe que tem uns passos bem previsíveis, inclusive, para passos seguintes. Alberto, considerações finais? Não, perfeito, Cauê, é exatamente isso, é a coragem, né, de dar o primeiro passo. A gente tem condição aqui de orientar, né, de tornar essa jornada mais simples. A gente fala muito em acelerar, né, o processo. Depende da pessoa, né? A única coisa que a gente não consegue interferir é na vontade individual, a pessoa querendo, tendo força de vontade. Tá aí o Cauê de prova, já tá voando e não tá nem começando, né? E isso é muito positivo. Tem muito chão a percorrer. Isso dá muita satisfação e muito ânimo em continuar buscando, né? Então tem muito espaço, e estamos prontos aí para apoiar nessa jornada, na construção de uma carreira sólida, num mercado que está em explosão e vai continuar crescendo assim por muito tempo, né? Não é uma coisa que vai passar. Eu já estou na área de middleware há 20 anos e em Muli há mais de 3, e tenho certeza que isso só vai aumentar, né? Os números dizem isso. E reforço aqui o convite, né, para se inteirar mais sobre Molisoft, se inteirar mais sobre o nosso programa, se inteirar mais sobre as oportunidades. As vagas estão abertas, é só pesquisar no LinkedIn, são no Brasil mais de 200. Nos Estados Unidos temos mais de 10 mil, né? Então, isso são números de agora. Então, é se preparar para conquistá-las, né? Agradecer aí a todos, agradecer ao Cauê, foi incrível, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Lorena, aí, uma amiga super especial, acabou de entrar também. Conhece muitas pessoas da área de TI também para estar comunicando sobre essa oportunidade que nós estamos abrindo para o mercado. A gente está concluindo essa turma, né? Enfim, essa turma, então, para quem quiser aproveitar, o Alberto está pagando em cash com um cheque de R$3.500, metade da sua formação, a outra metade da sua conta. Então, aproveite para realmente aproveitar e entrar nesse programa de formação Molisoft. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com diversas grandes empresas, em grandes projetos, e ter aí uma carreira bem sucedida que te permite ter qualidade de vida e salários altos. É sobre isso que nós estamos falando aqui. É muito legal, aqui é o que a Lorena colocou: processos otimizados, pessoas capacitadas, mais tecnologia. Não tem como não ter resultados. É sobre isso. Exatamente. Que a gente está falando aqui. Os resultados são garantidos porque a equação é a equação certa, e nós estamos aqui abrindo essa oportunidade para o mercado. Vai ficar aberta por poucos dias, quem sabe poucas horas. Então, assim que a gente completar a turma, a gente fecha vagas e vai cuidar dessa turma. E aí
A gente vai dar aí todo o foco e atenção para essa primeira turma e em treiná-los, em prepará-los e em colocá-los no mercado. Então, de novo, a gente não tem aqui apenas um compromisso com o seu aprendizado, mas nós temos um compromisso real com o seu resultado desse aprendizado. Então, é sobre isso que nós estamos aqui abrindo essa oportunidade. Obrigada a todo mundo que participou. E segunda-feira a gente se encontra aí com uma super novidade, um super convidado também para falar aí sobre carreira, sobre oportunidades internacionais e nacionais. A gente está levando aí esse conhecimento sobre as oportunidades, criando a consciência para vocês do quanto tem oportunidades nesse mercado. Certo? Show. Fique com Deus, ótimo final de semana e até semana. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.